dizer assim, você vai dar para a sua aplicação. Então, por exemplo, lá na MG8 nós temos um plano de serviço que hoje está com 14 aplicativos rodando. Então a gente tem que pensar em 14 sistemas web rodando em cima de um plano de App Service. Quando a gente está falando do tier ou os recursos, a gente está falando justamente disso aqui. Por exemplo, o Premium 1 que a gente está vendo aqui, ele te dá 1 core e 1.75 GB de RAM. Te dá 250 GB de storage. Te deixa a possibilidade de você ter SSL embutido no próprio Azure ou importar o seu próprio certificado. Ele te dá a opção de você escalar instâncias em até 20 vezes. Te dá 20 slots de implantação, te dá backup 50 vezes por dia, se você quiser assim, e te dá o Traffic Manager, que seria você conseguir colocar, por exemplo, eu tenho clientes aqui nos Estados Unidos, no Brasil e na Europa. Você consegue subir 3 aplicativos, um em cada lugar, para você diminuir a latência, todos eles apontando para um banco de dados só, por exemplo. Você consegue fazer isso no Traffic Manager. Beleza? Vamos falar de escala manual e escala e autoescala. E também importante, vamos falar sobre escala horizontal e vertical. Você já conhece escala vertical e horizontal? O que isso quer dizer? Então vamos dizer que você tem um aplicativo lá e ele é um e-commerce. E aí chega Dia das Mães ou qualquer outro evento aí, você fala, puta, vai bombar o negócio. Eu acho que meu aplicativo não vai conseguir suportar essa demanda. O que você pode fazer? Você pode, dependendo da tua instância, vir aqui e dizer assim, ó, eu tenho aquele cara lá com 1 GB, com 1 core, e eu quero mover essa barrinha aqui. Por isso que eu estou falando da facilidade. Você consegue fazer isso com infraestrutura? Consegue. Você vai lá, cria uma máquina virtual nova, sobe a tua aplicação lá, configura o teu DNS para fazer um balanceamento e funciona. Mas aqui eu arrastei uma barrinha, se eu der um enable, se eu der um save, automaticamente o meu aplicativo virou 2. Então, eu acessei meu site, eu fui para uma instância. O segundo cara que acessou vai para a segunda e ele vai fazendo esse balanceamento. Simplesmente arrastando essa barrinha. Isso eu fiz manualmente, né? Agora, vamos dizer que eu quero dizer assim, o Azure, faz o seguinte, quando você perceber que o negócio está ficando feio, você mesmo faz uma autoescala. Então, o que você faz? Você dá um enable no autoscale aqui e tem os parâmetros que ele pede para você preencher. Então, você coloca um limite, assim, vamos dizer que você não queira que o negócio vá para 20 instâncias que você isso vai comprometer teu orçamento. Você consegue dizer, cara, o máximo é 5. Se chegar em 5 e eu não aguentar, o que acontece, vamos dizer, quando você vai comprar ticket show lá, que a galera entra tudo de uma vez lá e explode o site, eu acho que a galera tem um limite para isso aqui. Beleza, e outra coisa, quando ele vai fazer isso, qual que é a métrica para ele fazer essa escala, né? Então, o que eu posso dizer para ele? Olha, quando a CPU chegar na média de 70% em 10 minutos, ou 1 minuto, você define, você faz isso. Então, eu falo para ele aumentar as instâncias em 1. Beleza? E aí o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a instância em 1. Vamos dizer que ele sinta, puta, ainda está ruim o negócio. Ele vai esperar 5 minutos e vai criar uma outra instância até o máximo daquele limite que você determinou. Então você consegue fazer o negócio vamos dizer, automaticamente se dimensionar. Assim como o cooldown, se ele vê, puta, baixou, ele também vai diminuir uma instância até voltar a uma instância, vamos dizer que acaba aquele período lá de que tua aplicação tá subindo bastante lá o uso. Beleza? Então, escala é isso. Vamos falar de escala horizontal e vertical. Então, escala vertical. Você tem lá a quantidade de RAM e você tem a quantidade de RAM e de CPU e você quer aumentar aquilo. Então tem 1 GB que quer ir para 2. Se a gente está falando de escala vertical, você está crescendo para cima a tua máquina. Tua disponibilidade de recursos. Escala horizontal é justamente o que a gente estava falando. A gente está pegando esse aplicativo e fazendo uma cópia dele e o próprio Azure vai fazer o balanceamento daquelas requisições. Beleza? Próximo ponto, alertas. Alertas, assim, eu vou falar aqui, mas a maioria dos lugares você encontra alertas aqui no Azure. Então, o que você faz com alertas? Eu coloco aqui que, por exemplo,
Se a memória, vamos dizer, o CPU time, enfim, tem uma série de outra quantidade de erros, mas vamos dizer que a resposta média do meu aplicativo chegar a mais de 15 segundos, então tem alguma coisa esquisita acontecendo no meu aplicativo, eu vou receber um e-mail, consigo ticar aqui, e aí ele vai mandar para os owners, né, para os contribuidores ou os readers desse, aí falando um pouquinho de permissão já, mas ele vai mandar um e-mail falando, olha, deu algum problema lá, vai dar uma olhada. Dá para fazer isso com infraestrutura? Dá. Você tem que criar uma aplicação, você tem que ter um monitor, aqui você clica em alguns botõezinhos e está funcionando. Isso aqui a gente usa, tá? Uma coisa interessante, eu sou usuário também, a MG8 é usuária dessa aplicação. Então eu vou tentar passar uma visão muito honesta daquilo que funciona ou não. Por exemplo, a questão da SQL lá que tem compatibilidades. Talvez se você falar com o cara do Azure, o cara vai te falar que é 100% compatível, né? Mas lá a gente já encontrou alguns probleminhas aí de compatibilidade aí, né, dessas duas versões. Beleza? Vamos falar agora do aplicativo em si. Então, como é que funciona? Você tem um plano de aplicativo, e em cima daquele plano de aplicativo você pode ter vários aplicativos que vão compartilhar aqueles recursos. Por exemplo, aqui, todos esses meus aplicativos estão em cima do App Service Sul Brasil que eu criei. Eles estão compartilhando esses caras. Então, assim, você não precisa, não é porque você colocou, você não precisa ter um para um, né? Claro que tem situações que você vai ter que ter isso. Mas você pode subir uma série de caras, porque enquanto um está usando muito, o outro cara pode estar abaixo, ou se você tem um cara que usa muito todo o tempo, você deixa ele num cara separado, pega aquele teu pool e coloca dentro de uma outra App Service, né? O plano de App Service. Então, como é que funciona esse cara aqui? Vamos abrir esse aqui que eu criei para essa apresentação. Dentro dele, se funcionar aqui, aí. Então, dentro dele, eu ganhei uma série de funcionalidades. Então, vamos começar aqui pelo credenciais de FTP. Como é que você consegue jogar a tua aplicação? Eu uso o Visual Studio e ele é integrado com o Visual Studio. Então, eu posso criar lá um perfil de publicação do meu aplicativo, já apontando para esse cara, usando as credenciais do próprio Azure, e ele faz o deploy desse cara aqui dentro. Não uso o Visual Studio. Beleza, você tem o FTP lá padrão, que você utiliza e joga lá, igual eu demonstrei aqui usando o FileZilla. Beleza? Vamos falar de backup. O backup também é bem simples, se eu achar aqui. Aqui, backups. Como é que vai funcionar esse cara? Vamos dizer que você tem uma equipe grande de desenvolvimento, os caras estão subindo versões de aplicativos a todo momento. Você consegue configurar de acordo com o seu plano. Lembra que aquele que a gente usou lá, ele tinha lá que você tinha 60 backups por dia? Isso é meio absurdo, isso, na minha opinião. Mas você consegue colocar aqui, eu quero que você faça a cada um dia, você faça um backup, você coloca a cada 2 dias, a cada 7 dias, ou a cada hora, você faz um backup e você vai manter o backup por 30 dias. Então ele vai gerenciar isso aqui. Quando entrar o 31, o primeiro chegar em 31, ele vai matar o último, e isso não vai comprometer lá a tua linha de teu storage, vamos dizer assim, você não vai ter informação desnecessária. Onde que ele grava esse cara? No storage account. Então você consegue aqui configurar assim, eu quero que saia nesse account. E aí aquela mesma lógica. O teu backup vai ter tantos gigas, você vai pagar por aqueles gigas que você usou só.